Vinde após mim, disse o Senhor, e eu ensinarei a pescar gente. Que alegria ter você comigo mais um dia para juntos louvarmos, agradecermos ao bom Deus o que somos, o que temos, o que Ele faz por nós. Obrigada por se inscrever no canal, deixar o seu comentário, o seu pedido de oração, a sua partilha e o seu testemunho. Obrigada também por curtir e compartilhar. Quando o YouTube te perguntar algo sobre o canal, por favor, responda. Assim, mais e mais corações são atingidos pelo amor e pela misericórdia de Deus. Se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, bem-vinda. O Café com Nata é um projeto de evangelização que fortalece a nossa fé, que alimenta a nossa alma. Vamos juntos pedindo a Deus a sua proteção por mais esse dia, que seu Espírito Santo nos conduza e nos ilumine, pela intercessão de Nossa Senhora Auxiliadora, nossa Mãe, nossa Mestra. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra que eu quero partilhar com você hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos do 1 ao 11. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por causa da tua palavra, lançarei as redes. Apesar da fragilidade de Pedro, ele obedece ao Mestre e, pela sua obediência, graças são derramadas. A pesca acontece. Subindo na barca de Simão, Jesus começa a ensinar as multidões. A gente percebe que sempre Jesus é cercado de muitas pessoas que o seguem porque ele falava com autoridade, porque ele transformava a vida de quem o escutava. Se a gente parar para refletir, todo dia como nós temos feito, refletir a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, Deus vai falando ao nosso coração e a gente vai sendo transformado, a gente vai sendo curado, liberto daquilo que nos afasta de Deus. Jesus, ele pede a Simão: avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Ele dá essa ordem, que o Pedro vá para mais profundo. Às vezes a gente fica na superficialidade,
uma oração frágil, fraca, que qualquer situação, tribulação, adversidade é capaz de desanimar, de destruir. Precisamos avançar para mais profundo, conhecer mais a Deus. A gente só ama quem a gente conhece, aprofundar a palavra dele e principalmente obedecer. Aqui Jesus pede para ele avançar e lançar as redes. Talvez Jesus já tenha pedido para você, já tenha pedido para mim algumas coisas e a gente acaba deixando para lá ou ignorando ou não levando a sério. Aqui Pedro tinha motivos para não obedecer Jesus. Na passagem fala que eles tinham passado já um bom tempo pescando e não tinham conseguido nada, nenhum peixe. Ele mesmo vai dizer para Jesus: trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Às vezes a gente diz para Jesus: Senhor, já estou cansado, já estou cansada dessa realidade. Já rezei, já fiz minhas obrigações e nada muda e nada acontece. E a gente acaba parado, sem reagir, sem fazer nada. Pedro nos dá essa lição. Em atenção à tua palavra, Senhor, vou lançar as redes. Mesmo cansado, mesmo tendo trabalhado a noite inteira, desanimado, sem ter conseguido êxito, mesmo assim, vou te obedecer. Vou fazer o que tu me pedes. Já pensou se a gente para, mesmo cansado, estressado da rotina, do dia a dia, a gente diz: tá bom, Senhor, vou fazer o que tu me pedes. A gente não vai se arrepender. Pedro obedeceu Jesus. Muitos peixes foram pescados a ponto dele chamar todos os outros companheiros a outra barca e quase as duas afundarem da tamanha quantidade de peixes que tinha sido arremessado dentro das redes que eles lançaram. A graça de Deus é distribuída a todos. Basta crermos. Muitas vezes estamos nessa rotina cansada e estressante, mas é exatamente nela, na realidade da nossa vida, que Deus age e realiza o milagre. Foi na realidade da vida de Pedro, uma noite inteira sem pescar nada, que Deus, através da ordem de Jesus, realizou o milagre da grande pesca. Não podemos desanimar e nem desistir. Em atenção à palavra do Mestre, obedeçamos o que ele nos pede. Avançar para as águas mais profundas é buscar conhecer mais a Deus e os seus mandamentos. Quanto mais mergulharmos no Evangelho, mais encontraremos resposta para os questionamentos, dúvidas, angústias, problemas e conflitos que possamos estar passando. Ao contemplar o milagre, Pedro reconhece ser limitado e pecador. A humildade nos aproxima da verdade, do amor e da cura. Pedro reconhece que tudo aquilo que ele realizou, que tamanha quantidade de peixes que ele pescou, não foi mérito dele, ele era frágil. A fé às vezes era vacilante, mas ele tinha essa euforia interna, essa vontade de ser de Deus. Nós também precisamos agir assim. Apesar da fragilidade, da limitação, precisamos reconhecer que quando alcançamos a vitória, o êxito, é graça de Deus. Sem Jesus, Pedro não teria conseguido pescar tantos peixes. Sem Jesus, não conseguimos vitórias na nossa vida. Que cada um de nós tenha essa realidade, essa consciência. Ao contemplar o milagre que Deus faz na nossa história, nós possamos também, como Pedro, dizer: somos frágeis pecadores, mas dependemos de Ti, Senhor, dependemos da Tua graça. Cada um tem um chamado, uma missão. É preciso perceber qual é a missão e o chamado que nós temos e permitir que Deus haja através de nós, do nosso sim. Pedro lançou as redes. Nós também temos que fazer o que Jesus nos pede e assim alcançaremos o milagre das curas recebidas. Vamos rezar pedindo a Deus essa graça, essa cura, essa certeza de obedecer a Ele, porque assim as graças serão alcançadas.
Senhor, confirma a nossa vocação de pescadores de almas e nos conduz para as águas mais profundas, onde se busca todos aqueles que mais carecem de amor, de cuidado e de misericórdia. Multiplica, Senhor, tua graça sobre nós, fortalece os nossos dons e talentos para que sejamos instrumentos de paz. Obrigada por nunca desistir de nós. Ajuda-nos a superarmos o medo, pois queremos perseverar firmes em teus caminhos. Amém. Obrigada, Senhor, pela graça da vida e do chamado à vida, à conversão, à salvação. Hoje eu também quero celebrar com você um motivo muito especial nessa data de hoje. Minha vozinha completa 103 anos de idade. Quero agradecer a Deus pelo dom da vida dela, por tudo que ela é para nós e pedir bênçãos e graças. Se alegra comigo nessa festa tão especial. Que a vovó Neném seja abençoada cada vez mais. Muito obrigada, Senhor, pelo dom da vida da minha avó. Que Deus possa abençoar você e que você também possa celebrar o dom da sua vida e o dom da vida daqueles que você ama. Continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Um abraço grande no seu coração e até amanhã, se Deus quiser.